Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Floras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Ela nasceu Nazaré Sodré da Silva. Cedo decidiu que não seria apenas mais uma mulher preta no Brasil. Ela queria fazer a diferença. E tem feito. Naná Sodré, como hoje é conhecida, é uma das fundadoras de um grupo artístico e de investigação teatral com foco na pesquisa em matriz africana e na visibilidade representativa do negro na arte. Professora, diretora, atriz premiada, ela se dedica também à formação de jovens pretos e pretas que querem estar sob as luzes da ribalta. Naná Sodré é a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. E eu já aproveito aqui para convidar você para se inscrever nos nossos canais. Anota aí. No YouTube, o endereço é @PoliteiaPodcast, P de Politeia e de podcast maiúsculos. E no Spotify, Politeia Podcast, tudo minúsculo. Naná, que honra ter você aqui participando do Politeia. Mulher, que apresentação linda! Que apresentação linda! Mas é a sua cara. Ai, que bom! Eu ouvindo você falar, eu lembrei das mulheres da minha família, sabe? Eu lembrei na hora, assim, que você falou, elas passaram, assim, como um filme, assim, na minha família, assim. Gente, como a gente é fruto do que a gente vê, né? Do que apresentam pra gente, do que contam pra gente enquanto história, narrativa, enquanto força. E eu sou um pouco dessas mulheres da minha família, né? Foi um matriarcado, não? Foi, sim. Foi um matriarcado. Um matriarcado onde nós tínhamos, né? Porque muitas já não estão mais nesse plano. Geógrafas, advogadas, professoras, economistas, né? Mulheres negras que já naquele tempo passavam, claro, pelo racismo e viam o racismo e compartilhavam algumas cenas comigo, mas que tinham uma força muito grande. Elas já entendiam que tinham direitos, né? Isso é legal. Sua mãe fazia o quê? Qual era a minha mãe era costureira. Ah, que lindo! A minha mãe era costureira. Foi a única da família que não fez uma graduação acadêmica, mas ela me deu um conhecimento de vida e de relação que está muito, sabe? Está muito equivalente, né? E com a minha mãe, eu aprendi a ser um apoio, sabe? Aquela rede de apoio. Eu fui a rede de apoio dela e ela foi a minha rede de apoio, né? Quando passamos por problemas lá em casa, né? Em relação à violência. Então, nós éramos muito amigas. Então, isso foi o que ficou para mim. Era muito mais do que minha mãe, era minha grande amiga também. Pois vou te contar uma coisa que está lá na minha infância. Diga lá. Meu desejo era ser costureira. Eu Pois jurava de pés juntos que eu seria costureira. Eu achava lindo, lindo. Mas aí fui crescendo, a vida foi me sacudindo de lá para cá, daqui para lá, e hoje eu estou aqui conversando com você. Pois é. E não dou um ponto. Coisa linda. Mas ainda dá tempo de aprender, né? Mas você dá outros pontos, dou entendeu? Outros pontos, dá outros pontos. Naná, eu quero continuar então falando um pouquinho, antes da gente entrar na sua vida profissional, falando da sua vida pessoal, da sua trajetória. Você nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro. Viveu no Rio de Janeiro até os 17 anos de idade. Até os 17 anos. Aí veio para o Recife e foi fazer artes cênicas. Isso. Em que circunstâncias você deixa o Rio de Janeiro e vem para o Recife? A circunstância do falecimento da minha mãe e como meu pai, ele é o que a gente diz hoje em dia, né? Ele tinha uma doença, era o alcoolismo, né? Então, esse alcoolismo do meu pai aumentava muito as relações de violência lá em casa. Psicológica, física, patrimonial, né?
Então, quando eu digo que minha mãe foi a minha rede de apoio e eu fui a dela também, porque nós enfrentávamos juntos isso, né? E aí, quando ela veio a falecer, o meu pai já tinha um relacionamento extraconjugal, eu já tinha terminado meu ensino médio, minha avó, que era pernambucana, que me deu, assim, ela era como se ela tivesse... Todas as vezes que ela vinha para Pernambuco e voltava, era como se ela me entregasse um pouquinho a chave da cidade. Ela disse, olha, isso aqui é siriguela, isso aqui é cuscuz, esse aqui são as fotos que eu tirei dos lugares por onde eu passei, essa daqui é sua tia que mora em Recife, suas primas que moram em Santo Amaro. Então, é como se ela tivesse preparado um mapa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é, ninguém tem uma bola de cristal para dizer, olha, sua mãe vai falecer e você vai para Pernambuco. Então, ela me deu um esteio de ancestralidade, né? Então, minha mãe falecendo, minha neta, eu quero voltar para minha terra, porque eu já fiz muito por aqui e tal, e queria saber como é que você vai ficar. Eu disse, eu vou com a senhora, eu já terminei meu ensino médio, vou conversar com meu pai e a gente vai juntas para Pernambuco. Aí foi assim, eu vim para cá, com a minha avó Zezé. E aí você foi estudar na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz Universidade Federal de Pernambuco, curso de artes cênicas, licenciatura em educação artística, isso. Quantas alunas pretas tinham lá na UFPE, no seu curso, quando você estava fazendo cênicas? Eu. Só você? Só eu, na turma. Isso ajudou ou atrapalhou? Então, isso é bem recorrente na minha vida. Então, desde a minha infância, eu sempre fui ou eu ou mais outra na turma. Então, isso no Jardim 1, na alfabetização, aí vai, 1ª a 4ª série, era 1, 2, 3, 5ª, 8ª, 1, 2, ensino médio, que eu fiz o ensino médio no Liceu do Rio de Janeiro, 3, na universidade, 1. Né? Não lhe chamava atenção porque você estava numa universidade pública. Sim. E da sua turma de artes cênicas, você era a única aluna preta. Isso Sim. mexia com a sua cabeça? Mexia porque mesmo eu não tendo o letramento racial, como é que a gente fala? Existe uma construção, existe uma estrutura que muitas vezes a gente percebe o que está acontecendo, às vezes não está muito escurecido na nossa mente que você está sofrendo racismo, mas você sente, entende? Às vezes aquilo não está muito organizado enquanto posicionamento, enquanto fala, enquanto atitude, mas você sente que você está sofrendo uma opressão, que o que você está dizendo muitas vezes não está sendo considerado, que você não está sendo vista como uma diferente que tem as suas especificidades. Então, você, às vezes, é colocada no mesmo bolo e é um bolo de uma maioria que não representa você, entende? E muitas vezes você diz assim, não, eu tenho que chegar naquele lugar, porque se eu não chego naquele lugar, a coisa vai ficar ruim para mim. Aquela velha história de matar 1, 2, 3 leões, aquela coisa toda, né? Então, isso afeta muito a saúde mental da gente, né? Afeta muito, muito a saúde mental. A gente fica se sentindo numa posição de inadequação, sabe? Até a gente entender direito como a estrutura funciona. Por isso que eu faço esse trabalho com a pretitude, com o jovem, com a mulher, porque foi isso que eu senti também. Então, quando eu passei a entender a estrutura que eu estava, o país que eu estava, o estado em que eu estava, historicamente, em relação à escravidão, em relação à situação da mulher, essas interseccionalidades que a mulher preta é atravessada, esses marcadores de gênero, de tudo. Então, enquanto eu não entendi isso, eu ficava naquilo. Mas eu me posiciono ou não me posiciono? Mas isso é ou não é? É preconceito? É racismo? É ou não é? Doeu. A única certeza que eu tinha era que doía. Olha, essa é a certeza que ninguém tira da gente.
que dói. A gente pode não falar, pode não ter força, pode ter medo de se posicionar, pode não ter o letramento racial fortalecido, mas dói. Dói. Pode ser brincadeira para os outros, mas para a gente dói. A gente pode rir ali naquela hora, pode participar, pode não sair, mas dói. Então, quando você entende o que está acontecendo, eu digo, peraí. Essa dor, de alguma forma, ela foi transmutada no seu trabalho? Você escolheu o teatro. Sim. Né? Sim, sim. Depois eu quero até voltar lá para o início, Tá. você fazendo iluminação, mas Tá. hoje você é uma atriz. Sim, sim, sim. Né? Você dirige, você sobe ao palco. Sim. O teatro lida, entre muitas outras coisas, com a emoção. Sim, sim, Né? sim. Essa dor que você sentiu ao longo dos anos, essa dor do racismo, essa dor do preconceito, essa dor da exclusão, ela foi transmutada ou é transmutada de alguma forma no seu trabalho? É sim, é transmutada. Completamente transmutada. Nas direções que eu faço, nas orientações que eu dou aos meus alunos, na construção dos meus personagens, ela é sim. E tem uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo agora, eu enquanto mestranda da UFRN, dentro da área de cênicas, de teatro, né, de artes cênicas. Então, o meu espetáculo, eu tenho um espetáculo chamado A Receita, que ele fala sobre a violência contra a mulher negra. Que é um espetáculo solo. É um espetáculo solo. E no mestrado, né, por isso que eu batalho em relação à formação, né? No mestrado, conversando com todas as professoras e fazendo as leituras todas, né, eu vi mais uma vez a questão da transmutação. Porque a Naná, que sofreu violência junto com a mãe, ela tá na receita. Então, quando eu escolhi a receita para fazer, eu não escolhi só porque era um texto massa, sabe? Bom para um trabalho de atriz, um solo e tal, não sei o quê. Mas é porque eu estava ali, naquele texto. E indo para a pós-graduação, que agora tem uma coisa maravilhosa, que é o seu bastidor importa, o seu subjetivo importa na academia. O que você tem a dizer é importante. Então, eu sempre acostumada a escrever na terceira pessoa, em relação a projetos, a representatividade do post, né? A representação legal, nós. Quando eu chego na academia, Naná, não é mais nós, é você. E aí eu lhe pergunto, essa mulher que você faz em cena é você? Essa mulher que sofre violência nesses 33 minutos é a Naná Sodré? Aí eu parei assim. Eu disse, sempre foi. Então, foi mais assim, gente, transmutando mais uma vez. E por quê? É um espetáculo que eu faço com o objetivo de que a gente, enquanto mulher preta, a gente enquanto mulher, enquanto estivermos assistindo aquele espetáculo, a gente possa olhar para aquela que cheira a alho. Não tem umas mulheres que cheiram a alho, né? Elas chegam perto de você, elas cheiram a alho. Ela passa o dia todo na cozinha e ninguém pergunta se ela está feliz fazendo aquilo. E muitas vezes não tem a possibilidade de falar e tá sorrindo ali, mas ninguém sabe por dentro como é que tá. Né? Então, é tanto aquela pessoa que está na casa da gente, a pessoa que a gente convive, a nossa avó, a nossa mãe, a nossa irmã. Ô, né? Naná, você está falando desse espetáculo, A Receita, esse espetáculo solo, que é um espetáculo muito potente, e você fala, né? Você dá visibilidade à potência do texto, à potência da cena, né? De você em cena falando sobre isso. Mas quando você termina o curso de cênicas, você não escolhe estar no palco. Você não vai ser atriz. Você vai ser iluminadora. Isso. Tanto que você funda esse grupo, o POST, que era o POST Soluções Luminosas. Isso, exato. Por que o palco só veio depois, só entrou depois na sua vida? Assim, ele só... Porque
Porque vem a questão de você ser negra e você assumir-se, né? Tem a questão do ser e assumir-se. E o assumir-se, ele vem junto com análise da estrutura, vem com estudos e vem com um olhar crítico atravessado pela sua situação enquanto pessoa. Você começa a ver o mundo, né? Você começa a amadurecer. O meu amadurecer com a arte e com o teatro também veio com o tempo, né? Então, à primeira vista, eu achava, de repente, que aquele teatro não era para mim, porque eu não me via representada na cena, não via iguais na cena, né? Enquanto identidade eu não via, mas tinha uma coisa que tinha acontecido que foi muito boa. Eu paguei uma cadeira chamada Interpretação 3. Quem deu essa cadeira foi Roberto Lúcio Cavalcante de Araújo, e ele trouxe os teóricos da metade do século XX para cá. E esses teóricos todos, eles tinham um trabalho com as pesquisas, com eles eram europeus, mas a pesquisa tirava um pouco a Europa do centro, né? Então, eles iam para a Índia, né? Eles iam para diversos outros espaços nesse globo, e isso me chamava muita atenção, né? A questão desse teatro pesquisa, desse teatro povo, desse teatro antropológico, né? Onde eu podia me ver representada, inclusive. Então, esse gostinho do componente de Roberto Lúcio ficou. Eu disse, meu Deus, se eu tiver que fazer teatro, vai ser esse teatro aqui. É esse teatro que eu quero seguir. Pronto, amarrei na saia, deixei lá amarradinho. E no poste, já trabalhando com iluminação cênica. Por que a questão da iluminação cênica? Porque no Rio eu tinha feito liceu, e o meu curso de liceu era de publicidade, né? Então, eu fiz publicidade lá. Então, tem a questão de todo o trabalho do briefing, toda a arte final e o trabalho com cores. Eu sempre gostei muito de trabalhar com cores. E quando eu cheguei na universidade, tinha a possibilidade de trabalhar a cor, luz e pigmento. Pigmento na maquiagem e cor, luz na iluminação. Então, a questão do desenhar, eu tinha muita facilidade para desenhar, né, para fazer os planos, para fazer os croquis, para fazer a divisão dos refletores, de transformar, de colocar um espetáculo no espaço alternativo, depois colocar no Teatro Santa Isabel. Então, isso era muito fascinante. Meu pai era torneiro mecânico, então todo aquele trabalho de área, de perímetro, de organização. Então, assim, é toda uma construção ancestral. Então, eu tenho um pouquinho de cada um. Isso foi se somando do meu caminho. Terminando a Universidade Federal, eu fazia parte de um grupo chamado Grupo Teatro Marco Zero, com Ana Elizabeth Apiá, Almir Martins, Ana Carolina Miranda, Noah Gilfilson e Isabela Bastos. Comecei a fazer luz, chamei Isabela e Noah para fazer comigo, que eles estavam afim, e a gente começou. 2006, a vontade de ir para o palco volta. É quando a Grinê já está no poste e a gente decide voltar para a cena. Naná, essa virada de chave, que você acabou de explicar para a gente o processo, né? Como é que você vai para a iluminação, funda o poste ali em 2004, e depois em 2006, aí vem a vontade de ir para o palco. Essa virada de chave, de alguma forma, ela foi... também uma tomada de posição política, ou seja, você viu a possibilidade de, em estando no palco, ser uma militante das suas causas, daquilo que você naquele momento achava e acha hoje importante compartilhar com o público? Sim, eu sempre, nos meus trabalhos, eu sempre levei duas questões, que é a questão da visibilidade preta e a equidade. São duas coisas que, desde o começo da criação do poste, enquanto grupo cênico, quando nós começamos a trabalhar o nosso primeiro espetáculo, Cordel do Amor Sem Fim, isso para a gente era muito escurecido. Principalmente por isso, porque não tínhamos representatividade. Nós não víamos muito atores pretos, atrizes pretas na cena.
Eu sentia falta. E a gente, enquanto Grupo Poste de Iluminação, de 2004 a 2006, nós fizemos coordenação técnica de espetáculos, iluminamos muita gente, assistíamos muita coisa e sentíamos, assim. Teve um caso interessantíssimo. Na época eu ainda era do grupo de teatro Marco Zero, por ali, ainda estava por ali, ainda fazia as luzes, mas estava por ali no grupo. E eu me lembro que nós participamos com um espetáculo infantil chamado Um Livro de Fábulas, e nós participamos do Festival Nacional de Teatro, lá atrás. E aí eu contei nos dedos, no Festival Nacional inteiro, quantos artistas pretos tinham. Festival Nacional. Não tinha só espetáculos daqui. E eu fiquei de boca aberta. Eu disse, meu Deus, é eu e mais 2 ou 3. Então, isso tudo, ao passar do tempo, começou a me chamar muita atenção, sabe? E isso veio me movendo muito. Eu disse, não, a gente tinha conversado com a Agrinês também fez artes cênicas, mesmo curso que eu. Eu digo, Agri, vamos voltar a fazer teatro. Estou com muita vontade de voltar a fazer teatro. Muita vontade. E foi quando a gente pensou, né? Pedimos a Samuel texto, né? Somos casados. Ele disse, tem um texto maravilhoso aqui, que é o Cordel da Moça, enfim. Deu uma lida, nos reunimos e sim, já tinha sim. A questão de, não, gente, então, ainda não tinha essa palavra ocupar, mas o sentido de estar presente, de fazer parte. Por que não? Por que não? Entende? Aí você não só subiu no palco, né? Escolheu os textos que você queria levar para a cena, mas você também se dedicou a formar atores e atrizes pretos. Sim. Há quanto tempo você faz esse trabalho e que resultados você já enxerga nele? Então, a gente com o Grupo Poste, as formações, 2010, Cordel da Moça, enfim, 2011 a gente começa a viajar, ali por 2012, Samuca já fazia já as formações antes de estar constituindo o Grupo Poste, né? E ali eu acho que quando nós começamos a ter o nosso espaço, o Poste, enquanto pessoa jurídica, é desde 2011, constituído juridicamente, nós 3 enquanto sócios, e a partir de 2004, com o espaço Poste, a questão da formação se solidificou. Entende? Então, a gente tendo o espaço, a partir de 2004, nós começamos a desenvolver mais fortemente a formação. São turmas... 2014, perdão, 2014. 2004 é a fundação. Foi a fundação, 2014. São turmas, vocês pegam turmas de jovens, rapazes e moças... Sim. E preparam essas pessoas para estarem no palco e preparam por quanto tempo? Pronto, vamos lá. São diversas ações. No caso da Escola Poste, que eu vou falar porque está mais fresquinho, a Escola Poste ela veio de 2018, certo? Então, o que acontece na Escola Poste é uma estrutura decolonial. É onde nós trabalhamos diversos componentes relacionados com a matriz africana. Então, é o caboclinho no jogo do ator, é a capoeira no jogo do ator, é a pesquisa que a gente tem, que é o corpo ancestral dentro da cena contemporânea, onde nós entramos no terreiro de candomblé e de umbanda e temos uma sistemática de exercícios que nós utilizamos até hoje nas nossas práticas e com os nossos alunos, né? Então, é uma espécie de catalogação mesmo de trabalho corporal e energético que a gente traz para o nosso trabalho, né? Orgânica, então a gente foi no terreiro e vamos aqui criar uma metodologia. Não, algo orgânico, nosso, ancestral e tal. Tem voz criativa, né, que a gente trabalha também dentro da escola. Tem a poética matricial dos orixás, que a Agrinês dá. Tem o trabalho também de interpretação voltado
para algo mais energético, que é o trabalho de Samuel, das ações físicas. Então, a gente parte por um caminho decolonial. Nessa escola, nós temos alunos pretos, alunos brancos, sabe? O que importa para a gente na questão do decolonial são os componentes. Então, a gente tira um pouco a Europa do centro e traz outras matrizes para a gente. Até para a gente entender onde nós estamos, né? Um teatro mais, né? Um teatro mais global, um teatro onde pode ser atravessado por outras culturas, né? Um entendimento mais atravessado, mais interseccionado, né? Para o aluno e o intérprete. Agora, nós estamos com um grupo de adolescentes que nós chamamos de O Postinho, né? Que é um grupo que está conosco. Agora mesmo eles vão para a Caixa Cultural fazer uma apresentação, uma performance. Vai ser a primeira performance deles. E ele já vem de um grupo, de um curso que Samuel fez, que é o Ator Total. Então, do Ator Total, Samuca convidou esses jovens para que eles pudessem fazer parte do Postinho. Dentro do espaço, tendo convivência com um grupo de teatro, que é diferente do que uma companhia, né, que você convida e tal. Então, eles estão ali vendo como é que o espaço é gerido. Então, isso é muito importante, é muito fortalecedor. Né? Há um tempo atrás, a gente escutava a seguinte narrativa: os atores pretos são fracos. Não é isso? Mas por quê? Porque não tem uma continuidade. Se você não tem uma continuidade, não tem um espaço para explorar, para se identificar, fica difícil mesmo, você fica solto. É como Viola Davis, que diz que o que falta é oportunidade, né? Então, a gente também pensa sobre isso, né? Eu tenho uma oficina de escrita para mulheres, só para mulheres pretas, porque eu percebo que nós temos muito a dizer e, às vezes, é como se nós achamos que a nossa narrativa não importa. Às vezes é uma narrativa de uma mulher que está dentro de casa, é de uma costureira que acha que o seu trabalho não é valorizado, né? E ao passo que nós temos pessoas que estão ali na pós-graduação e que emperraram com o doutorado, porque se vê diante de uma academia eurocêntrica e que não consegue se identificar e emperra o doutorado. Então, são pessoas que têm ligação com as questões jurídicas. Às vezes, estão ali num gabinete e não conseguem se posicionar, porque o juiz, às vezes, a juíza não dá um espaço, então você não consegue se posicionar. Então, a escrita serve para isso, para esse fortalecimento, para você ver que a sua narrativa também importa, né? Então, temos o Postinho, temos essa oficina de escrita para essas mulheres. A minha pesquisa também é voltada para essas mulheres, tanto que eu fiz uma apresentação agora, fiz uma oficina de teatro lá na Ilha de Deus, para as mulheres pescadeiras da Ilha de Deus, né? Temos também um cadastro para atores negros de diversas partes do país. Então, os cineastas ligam, as produtoras ligam, estamos precisando de tais e tais. Então, a gente está... Como é que está o mercado hoje para atores e atrizes pretos ou negros? Aí eu falo do teatro, do cinema e da televisão, porque eu lembro de momentos lá atrás em que na teledramaturgia, por exemplo, na televisão, você só via atrizes e atores pretos em papéis subalternos e pontas. Assim, ele aparecia ali para servir um café, aparecia ali para fazer, às vezes, do motorista. Isso mudou quanto de alguns anos para cá? Eu posso dizer um pouco da experiência que a gente tem. Eu hoje vejo aqui uma quantidade interessante, mais do que o nosso começo, né? Antes não era, e hoje eu vejo mais artistas préteis no estado de Pernambuco, fazendo seus espetáculos, participando de filmes, se juntando, organizando seus grupos. Ainda não é na mesma quantidade dos grupos brancos e das pessoas brancas, mas já existe, ganhando projetos, aparecendo. Isso para a gente
é um alento, é uma força, ainda tem muito que caminhar, mas eu vejo também posicionamentos mais firmes, né? Vejo um olhar mais crítico em relação a algumas obras. Eu tenho participado de algumas obras dentro do cinema com roteiros mais respeitosos, com roteiros sérios, consistentes. Então, existe sim uma virada de chave. Agora, é necessário que haja uma política. As pessoas reclamam muito das políticas das cotas, mas as políticas das cotas, ela é uma reparação. Se você levar em consideração o pós-abolição e todas as leis que foram sancionadas, né? Então, nós temos um atraso aí de um bom tempo. Então, enquanto reparação, eu acho importante que elas estejam. Tem uma coisa também que às vezes as pessoas desconhecem. E onde está o branco pobre? Pronto. A cota racial, ela está dentro da cota social, sabe? Então, muitas vezes, a falta de entendimento, o conhecimento histórico, que muitas vezes é negado para a gente também. Então, a gente acaba incorrendo assim, em muitos equívocos. E eu sinto que essa vontade política, esse passo político também é importante, sabe? Esses espaços precisam ser abertos. Porque a gente, enquanto grupo de teatro, a gente trabalha as nossas ações afirmativas, mas as gestões também precisam, né? Porque... Você se vê em algum outro lugar, se enxerga em algum outro lugar que não esse que você ocupa hoje? Você fala como, assim, numa bancada política? Alguma se coisa você assim? se vê fazendo alguma outra coisa, tendo um outro lugar de fala que não esse. E com essa sua fala, a gente fecha o Politeia de hoje. Eu não vou. Me diga para onde você não vai. Deixa eu ver. Olha, eu vou dizer da certeza que eu tenho. Eu acredito que eu ainda vou ficar um bom tempo nesse lugar da formação. Sabe por quê? Porque ainda tem muita coisa, sabe? Eu sinto que tem muita coisa para a gente descobrir, tem muita coisa para a gente, sabe, equiparar. A questão da igualdade, ela está só no papel, mas ela não é exercida de fato. Então, ainda tem muita construção a ser feita desse lado. E é um lugar que eu gosto de estar, é um lugar que me dá prazer, é um lugar que eu me realizo. Eu fico muito feliz em ver, por exemplo, o postinho. Eu fico olhando assim, meu Deus, eu com essa idade. O que esses meninos estão fazendo agora aqui, dentro desse espaço preto de acolhimento, né? Eu, na idade desses meninos, eu não tinha isso. Então, é aí que como eu vejo, eu vejo que existe um caminho ainda para ser trilhado, né? E eu vou colocar nas mãos dos meus 3 orixás. Eu vou colocar nas mãos de Oxum, Xangô e Yansan o que eles vão reservar para mim daqui para frente. A gente entrega na mão deles e vai fazendo o nosso por aqui. Naná, muitíssimo obrigada por ter dividido o seu tempo e a sua história aqui com a gente. Obrigada, viu? Você que ficou com Politeia até agora, muito obrigada pela companhia. Não deixe de se inscrever nos nossos canais e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso
Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.